Gente, ontem teve aqui na cidade, ou melhor, teve aqui na cidade de Presidente Dutra mesmo, teve o Cidade Cast, direto do Estúdio A. Quem veio aqui, ou melhor, ontem não, Israel. Foi terça-feira. Quem esteve aqui foi o secretário municipal de Educação, nosso amigo Diego Mota Belém, e ele trouxe para a gente a explicação entre escola de tempo integral e educação integral. Tem uma diferença. Muita gente, muita repercussão aí no caso, e ele trouxe a explicação. Você acompanha comigo na tela do balanço. E para a gente começar essa conversa, é um assunto um pouco complexo, eu queria primeiro definir, né, o que é escola em tempo integral e o que é educação integral. Né? O que é escola em tempo integral? É aquela escola em que o aluno entra pela manhã, passa toda a manhã na escola, faz as atividades intraescolares, né? E almoça na escola, tem um refeitório, a escola precisa ser preparada para isso, né? Inclusive foi construído um refeitório já na nossa gestão, né? Na gestão Raimundinho Daudi lá, foi construído um refeitório no Murilo Braga para atender a demanda do tempo integral, certo? Esse aluno permanece na escola até o final do dia, até às 17 horas. Então, essa é a escola de tempo integral. O aluno, o tempo que ele permanece na escola, ele permanece fazendo atividades, né, escolares, regulares, e tem também uma jornada extra após o almoço, mas ele permanece ali na escola, certo? E a educação integral, ela na verdade é um programa maior de ensino, onde as escolas regulares, que são as escolas em que só tem um expediente, um turno de expediente letivo, né? Começa às 7 horas da manhã, termina meio-dia e 30. Então, essas são escolas regulares, certo? O governo federal, e isso foi passado para o município através de treinamentos, né? Ninguém tirou nada da cabeça aqui. A equipe anterior participou de treinamentos junto à Gerência Regional de Educação e também lá em São Luís, com uma equipe que veio do governo federal, e fomos orientados de que as escolas regulares elas poderiam também se qualificar para educação integral. Aí você me pergunta por quê, né? Você pode perguntar por que a gente pode fazer isso, qual a intenção do município. Há um incremento de 30% no valor anual por aluno, aquele aluno que está em tempo integral, em educação de tempo integral. Tanto faz ele estar na escola de tempo integral, como nas escolas regulares que estão aplicando a educação de tempo integral. E aí, a educação de tempo integral, qual o conceito dela? São as escolas regulares, em que os alunos, no horário do almoço, retornam às suas casas, né, e depois retornam para a escola para complementar a carga horária. Ele passa mais 2 horas e 30 em sala de aula, fazendo atividades diversas, que podem ser artes, música, esporte. Aí há uma infinidade de áreas que podem ser... Isso não implica dizer que nessa segunda etapa que ele volta, tem que voltar para a sala de aulas, né? Sim, ele pode estar fazendo atividades na área externa, até no ambientes públicos, nas ruas mesmo, ou até em parques, que nós tivéssemos parques ambientais, algo nesse sentido. Então há uma infinidade de áreas que podem ser exploradas para essas atividades que a gente chama de atividades complementares, certo? Aí eu sei que tu deve estar ansioso para me perguntar, mas e o problema que aconteceu? Por que o presidente Dutra foi citado? O que é que acontece? O TCE, nós passamos pelo período de pandemia, né? E, claro, na pandemia o ensino remoto, online, e praticamente não se tinha mais nenhuma atividade em ensino integral. Presencial. E também em ensino integral, né? Por motivos lógicos, né? Nós estávamos em estado de calamidade pública. E aí, o TCE se deparou com, em 2021, 2022, números discrepantes, né? Houve cidades que saíram de nenhum aluno em tempo integral para 4 mil alunos, 3 mil alunos em tempo integral. Então, diante desses números, o TCE, ele deflagrou um procedimento administrativo para apurar o que estava acontecendo, né? Porque realmente pode ser que tenha casos em alguns municípios que houve alimentação errada do censo escolar, né? Informando alunos a mais. Pode ser, não estou aqui dizendo que não tenha. Mas o que aconteceu em Presidente Dutra? Em Presidente Dutra, nós temos uma escola de tempo integral, que é o Dr. Murilo Braga,
mas nós temos toda a rede de ensino que resultam em 20, se eu não me engano, são 23 escolas que estão com as atividades complementares, né? Que estão fazendo a educação integral, que é o aluno o ensino regular pela manhã e à tarde eles voltam no contraturno, que a gente chama, para fazer alguma atividade que geralmente a gente prioriza o reforço escolar em algumas matérias, como português, né? Na educação infantil, por exemplo, alfabetização, para que garantir que esse aluno possa iniciar a educação fundamental pelo menos alfabetizado, lendo fluente, né? Então nós temos avaliações que medem isso. Então, nós estamos nesse quadro. Nós temos um quantitativo de escolas que está nessa modalidade de educação integral. E quando os auditores do TCE vieram a Presidente Dutra, o que é que acontece? Eles chegaram, talvez não estavam completamente... O questionário deles não estava bem produzido. Eles chegaram bem elaborado, bem né, elaborado, com relação a perguntas. Sim. Né? Quando eles chegaram nas nossas escolas regulares, perguntaram para o gestor, essa escola é de tempo integral? Não. O gestor respondeu não, porque realmente não era de tempo integral, né? Então, quando eles chegaram, apenas uma escola respondeu que sim, Dr. Murilo Braga. Aí eles concluíram que todos os alunos que nós informamos no censo estavam no Murilo Braga. Aí 4.026 alunos. um absurdo então, também, assim, né? como é que a gente... mesmo que alguém quisesse fraudar algum número, alguém seria ingênuo o suficiente de colocar 4 mil alunos numa escola? Sem Impossível, né? Então, assim, os dados estão lá. Então, assim, foi realmente... Os jornalistas acabaram sendo induzidos a cometerem esse erro, né? Quando eu faço a crítica que eu fiz no começo da minha fala, Adonis, é porque teve um blog específico que usou a reportagem do Fantástico e colocou uma foto de uma escola nossa. Então aí eu já acho que já é um pouco de má fé, né? Para tentar induzir a população de que realmente... De denegrir a imagem. Não. Eu acho que eu sempre costumo consultar no mínimo 5 fontes. Lá na ferida. É para ter segurança, né? Para você estar passando a informação. São 40 anos, eu nunca fui chamado de mentiroso. Você tem um público que você deve zelar por ele, né? Então, e o nome também. E o nome também, né? Então, assim, realmente, infelizmente, não são todos que tomam essas precauções. E não foram buscar, né? Porque quando se fala desse número 4 mil, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Então, aí assim, seria manhã, tarde, noite, manhã, tarde, noite, quantas vezes? Outra informação importante, Paulo e Adonísio, é que isso é um processo administrativo. Tem lá o número do procedimento lá junto ao TCE. Depois eu posso estar passando para vocês informarem, né? Nós somos notificados. Aí eu estava na Procuradoria. Por isso que eu falo com tanta clareza, segurança, né? Sobre esse assunto, porque eu ajudei o município a fazer a sua defesa. Eu participei da elaboração da defesa. Nós somos notificados salvo me engano, em setembro de 2023. E aí a Procuradoria atuou para fornecer dados para essa defesa técnica, né, junto ao TCE, certo? Então, por isso que eu estou falando com propriedade sobre esse assunto. E esse procedimento não finalizou ainda, né? Nós apresentamos a defesa e ele ainda não foi a julgamento lá no plenário do TCE. É um procedimento administrativo, diga-se de passagem, né? Não é nada judicial ainda, entendeu? Então, assim, é importante você tocar nesse assunto, porque realmente causou um alvoroço, né? Teve uma repercussão negativa. A prefeitura estava fraudando cadastros, escola fantasma, quer dizer, a primeira impressão que foi colocada foi essa aí. Justamente. Porque não foram atrás da notícia correta. Justamente. E aí eu tenho nesse ponto, eu até trouxe aqui, nós temos uma nota técnica da FAMEM, né? Que a gente até compartilhou nos canais de comunicação da Secretaria, da Prefeitura, que ela esclarece justamente esse equívoco que aconteceu nessa auditoria do TCE. Né? Não foi só Presidente Dutra que teve essa discrepância de dados. Foram muitos municípios no estado do Maranhão. Mais de 5... O próprio relatório do processo do TCE, ele aponta que 57% dos municípios estavam com dados discrepantes, né? Que não batiam com a realidade. Ou seja, só esse dado por si só, ele já demonstra que tinha alguma coisa errada, né? Será que é possível que 57% do nosso município estava de má fé? Não é uma coisa, não é um número pequeno, entendeu? Então, assim, tem alguma coisa que estava errada nisso daí. E aí, por isso, a FAMEM fez uma nota técnica para tentar esclarecer, mas foi pouco divulgado, né?
pouco divulgado para tentar esclarecer essa situação desses números da educação integral. Quero parabenizar o secretário Diego Belém, que foi muito preciso, né, em explicar a diferença entre escola em tempo integral e educação integral, tirando dúvidas aí de muitas pessoas e também calando muita gente que está por aí falando o que não sabe, e tá aí, ó, uma aula do que realmente é educação em tempo integral e ensino em tempo integral. Importante isso.